Olá, está no ar o programa Rede de Olhares, aqui pela UX-TV, canal de identidade. Hoje nós vamos falar de uma diversão que surgiu nos anos 70, fascinou crianças e trouxe uma nova forma de brincar. Hoje, essas crianças cresceram, a tecnologia nos trouxe muitos outros recursos e essa brincadeira virou um negócio bilionário. Débora, de uma forma assim bem geral, quando que os games podem influenciar a vida social de uma pessoa? Bom, hoje em dia eu acho que é impossível a gente pensar a infância sem os games, né? Acho que cada vez mais, assim, desde a década de 80 para cá, né? Acho que, e os questionamentos cada vez maiores, assim, né? Quer dizer, qual a relação de games e violência, a relação dos games com isolamento social, né? A relação dos games com atividade intelectual, cognitiva, estratégica e por aí vai, assim, né? Acho que é uma infinidade de possibilidades de pensamento através dos jogos de videogame. Roberto, tu concordas com a Débora? Certamente, eu acho que, estávamos comentando antes, é uma discussão que ela ainda é razoavelmente nova, né? Quer dizer, é uma tecnologia razoavelmente nova. E ela, como muitas coisas novas, ela ainda é um pouco obscura, um pouco tendenciosa às vezes. Tu tem críticos de um lado, apaixonados do outro, e cada um tende a puxar a coisa um pouco. Não faz mal, faz mal. Falta ainda muito conhecimento nessa área, né? O que a gente vê é que tem cada vez mais estudos surgindo, né? A gente já tem publicações científicas, acadêmicas em cima de games. Então, é uma área que vem crescendo muito, os estudos vêm crescendo muito, e a gente realmente precisa, eu acho que é importante que essa discussão se mantenha acesa, porque afeta nossas vidas de diferentes formas, né? E tu tem algum exemplo assim que o game já influenciou na tua vida social? Sim. Conta pra gente, então. Infelizmente, um exemplo triste. Eu estava... Triste. Essa semana passada, eu levei uma multa dos azulzinhos por estacionamento e eu perdi o prazo porque eu fiquei jogando, né, para pagar, o que vai me custar 3 pontos na carteira, né? Então, não é um bom exemplo. Na verdade, eu comecei um pouco mais tarde, eu sou mais novo, comecei com o Mega Drive, quando eu ganhei dos meus pais, né? E jogava bastante Sonic naquela época. Sonic? Né? Sonic 1, 2, 3. Eram os meus favoritos, realmente, assim. E aí depois fui para PlayStation e aí comecei a jogar os jogos mais complexos, assim, né? O RPG, no caso, né? E dessa época veio o jogo que é o meu favorito até hoje em dia, que é o Final Fantasy VII, que para mim é uma marca dos jogos que demonstra que o jogo também é obra de arte, né? Alex, qual é o teu jogo preferido hoje? Hoje o Skyrim tá ali. Que tá aqui? O que tu faz nesse jogo? Na verdade, esse jogo é a história de um... se passa na época medieval, na época feudal, então tem as cidades cercadas por muros, com toda a sua estrutura dentro. E além dessa relação, assim, o personagem principal ele veio para acabar com a era dos dragões, no caso, que né, ele tem dragões e magos, vampiros e tal. A gente estava discutindo um outro jogo que chama Assassin's Creed, que é um jogo que tem uma referência bem interessante, porque é um jogo que se passa em diferentes épocas históricas. Claro que a história do jogo em si é fictícia, é uma irmandade de assassinos que luta contra os templários, que na verdade são os caras do mal. Não sei se estou explicando bem direito, mas é mais ou menos por aí. Agora, o interessante assim é que o referencial que se utiliza para tu desenvolver a arte para o jogo, para esse tipo de jogo especialmente, que tem um conteúdo histórico, a quantidade de pesquisa que se faz é gigante. Então, muitas vezes tu vai construir uma cidade muito semelhante ao que ela era na época, ao que se conhece dela do que era na época em que o jogo se passa. Tudo bem, DJ Fatboy? Tudo jóia. Você que esteve conosco na semana passada no programa dos Vinis. Eu gosto muito desse assunto também do videogame, eu sou fã do videogame. Que jogo? Play 1, Play 2, Play 3, tudo tem um segmento aí. Eu queria falar sobre o convívio social do videogame. Por exemplo, nós temos uma turma que a gente se reúne para jogar videogame, faz partidas de futebol, versus um com o outro, se reúne uma turma grande e chama pizza e coisa. Então, acho que isso é bem legal, porque as pessoas dizem que o videogame isola as pessoas. Eu acho que é o contrário, tem um lado bom também disso aí. Que a gente pode jogar com várias pessoas, né?
fazer esse esquema de campeonato e a gente vai até altas horas da madrugada jogando. Eu descobri que tem um colecionador de videogames aí, né? É verdade? Não sei se dá para dizer colecionador, mas eu jogo videogame desde muito criança. Comecei antes do Atari, não sou tão velho assim, na verdade, mas eu era muito pequeno e meu pai trouxe um telejogo de 1977. Eu tinha 6 anos e comecei a jogar. Daí logo veio 79, eu tive outro telejogo e eu fui guardando isso. Aí eu tive o Atari, aí eu tenho um Atari que funciona. Jogo seguidamente ainda. Não, até por falar em vício, eu participo de um grupo de estudos em independência e tecnologia. Deve fazer propaganda, olhar na internet lá, dependenciadetecnologia.com ou .org, que a gente participa, psicólogos, psiquiatras, nessa história aí, que é isso, tem poucos estudos mesmo, né? Está começando agora a ter bastante coisa, uma coisa super ampla aí Tu já foi viciado em game? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas agora eu aliviei, tirei o pé, assim, mas eu gostava bastante de jogar. Deixo a minha mala aberta toda hora pra conversar à noite com você. E ela me diverte e ela se esquece e ela não entende o que eu falei. Quisera eu levar toda a minha vida com você. Eu ia me virar muito bem e ela nunca mais vai me dizer que eu não sei assoviar muito bem, meu bem. Deixo a minha mala aberta toda hora pra conversar à noite com você. E ela me diverte e ela se esquece e ela não entende o que eu falei. Quisera eu levar toda a minha vida com você. Eu ia me virar muito bem e ela nunca mais vai me dizer que eu não sei assoviar muito bem, meu bem. Eu ia me virar muito bem e ela nunca mais vai me dizer que eu não sei assoviar muito bem, meu bem. Eu ia me virar muito bem e ela nunca mais vai me dizer que eu não sei assoviar muito bem, meu bem. Eu ia me virar muito bem e ela nunca mais vai me dizer que eu não sei assoviar muito bem, meu bem. E eu já quero falar com as profs do São Carlos, que é um colégio aqui de Caxias do Sul, que também os games podem não servir só para diversão. Vocês já acharam uma forma de aliar eles na educação, né? Quero saber como é que funcionam os games lá na escola. Bom, lá na escola, todas as turmas trabalham ou já trabalharam com algum tipo de game. Então, isso varia de acordo com a faixa etária. Com os menores, eu acredito que são desenvolvidos trabalhos que envolvem o laboratório de informática e a sala de aula. Então, dependendo do que eles trabalham na sala de aula, é feito um projeto com a prof titular e a professora da informática e é pensado em algum projeto que seja desenvolvido e que
que agregue alguma coisa ao que eles estão aprendendo em sala. Do ponto de vista educacional, então os jogos realmente funcionam? Funcionam, sim, com certeza, porque o jovem hoje ele está muito ligado na internet e nos jogos, né? Então, eu que trabalho, por exemplo, a disciplina de história, o que acontece? Eles vêm me falar, prof, eu joguei Assassin's Creed e fala do que a gente está falando. Né? Então, uma vez eles falavam mais de filmes, né? Assistir esse filme. Hoje não, hoje é o jogo. Além do laboratório de informática, né, onde nós realizamos projetos em comunhão com a prof responsável, na sala de aula nós temos a tecnologia das lousas digitais, que tem o acesso à internet, né? Então, isso é tudo muito real, muito um tempo presente, né? Então, tu está trabalhando, desenvolvendo em sala de aula um conteúdo e aí tu já tem um game que tu... Então, assim, exige do professor, sim, que ele pesquise, que ele acesse muitos sites, que ele procure um game que realmente tenha um objetivo, né? Que ele tenha um objetivo para estar fazendo aquilo, né? Débora, essa questão psicológica que ela estava comentando, desse lado bom dos games, é muito presente também, né? Com certeza, né? Eu estava ouvindo elas falar e, de alguma forma, assim, como o lado humano, né, se apresenta muito lado a lado com esse mundo virtual. E é isso que faz toda a diferença, né? E antes também, toda essa história, assim, né? Quer dizer, a atração dos games pelo ser humano é porque isso também começa com algo lúdico, né? Uma brincadeira, e aí vai evoluindo, chega até a questão artística hoje, né? E eu quero saber delas aqui, Georgia. Qual é o jogo que tu tá jogando aqui? Só para explicar um pouquinho. A gente tá jogando o tênis de mesa, o ping-pong. E vocês não tem nada no corpo, é só pro sensor mesmo? A gente tá jogando com as mãos. Com as mãos só. E além desse jogo de esportes, tem alguns outros? Tem vários. Tem boliche, que a gente tava jogando antes também. E tem chute a gol, futebol, tem vários outros. É um exercício físico, então? Aham. Tô com Dá pra calor cansar? aqui. Dá. Quero saber da Giovana. Giovana, quais são os jogos que tu joga? Eu jogo um de dança e o Adventures, que é os que a Georgia tem e a gente joga lá em casa. E é divertido não ficar sentada assim, ficar de pé, se mexendo? É melhor que bem divertido. É melhor que de controle? Sim, porque senão dói os dedão de tanto ficar clicando. Tu já jogou muito de controle também? Quê? Tu já jogou muito joguinho de controle? Ou não? Ou tu prefere esse? Eu prefiro esse, porque o PlayStation ficava doendo os dedões. E esse aqui não dói mais nada? Não. É bem melhor, então. Então, muito obrigado. Aqui a gente recebe também a Mana, que eu acho que ela também começou por brincadeira, né? Mas virou um vício. Foi isso, Mana? Como é que aconteceu esse ponto de viragem, como muitos outros aqui no nosso estúdio? A gente começou a jogar, eu e meu namorado até, deu uma disputa em casa depois, certo tempo depois a gente disputava computador, 4 horas ele jogava, 4 horas eu jogava, 4 horas... Quer dizer, escala por computador, então. Companheiro de jogo, não namorado, né? E que jogo tu jogava? Jogava RPG online. Também, milhares de jogadores no mundo inteiro. Apresentei, infelizmente, para ele também o jogo. Que acabou se viciando também? Também. E daí ali tu conhece milhares de pessoas. Eu mantenho amigos até hoje. Parei de jogar já fazia algum tempo, já faz. E mantenho amigos até hoje. Lituânia, Colômbia, Grécia... De todo mundo? De todo mundo. E como ela falou, também aprendi a falar inglês jogando. Olha só, um ponto positivo. Perdi o medo do inglês jogando, um ponto positivo. Certo. E negativos, tem algum ponto assim desse vício? Quantas horas você jogava por dia? Final de semana, tranquilamente 10 horas por dia. 10 horas por dia? Tinha que vir trabalhar, daí eu levantava 1 hora, 2 horas antes, jogava, me arrumava e vinha trabalhar. E jogou quanto tempo? Acho que nós jogamos uns 5 anos, eu acho. Uns 4, 5 anos. Chegou a jogar 10 horas por dia também? Ou mais. Ou mais. Ou mais. Sabe que o complicado do jogo online é bem o que ela falou, porque hoje tu jogando no console, tu parou de jogar, tu pode voltar daqui a 1 ano, o teu jogo tá igual como tu parou. No online não, no online tu parou, o pessoal seguiu. Então, e tu tem toda a dificuldade também a dificuldade no sentido de vida real, no caso, dos eventos que têm horários definidos. Então, eu me lembro que um dos eventos que eu gostava de fazer, por exemplo, era no domingo às 11 horas da manhã. Então, eu
perdi as contas de quantas vezes eu deixei de almoçar com a minha família, com a família da minha esposa, coisa assim, para ficar jogando. Estava ouvindo eles, né? De alguma forma, eu acho que nada, quando é em excesso, é bom para o ser humano, né? Então, poder se dar conta que acaba deixando coisas da sua vida diária de lado, às vezes envolvendo dinheiro, né? Deixar de trabalhar, deixar de dormir. Geralmente os familiares acabam falando, olha, estamos com problemas, né? E poder, de alguma forma, ouvir isso. Tem que procurar ajuda, sim. Ele te oferece a oportunidade de tu vivenciar uma outra realidade, né? Então, tu tem aquele personagem que começa fraco, ele é um elfo, é um anão, é uma raça diferente e tal, e é um mundo de fantasia, pode ser medieval no espaço, Star Wars, né? E aí tu começa a evoluir aquele personagem, tu começa a te envolver com aquele personagem. Débora, é mais fácil, mais difícil controlar esse vício? Vício é vício, né? Então, não eu importa? Acho que ele, de alguma forma, atua muito parecido com o uso de drogas, né? Porque cria uma excitação tal no organismo que o indivíduo fica dependente daquilo. Tá certo, então. Quero saber dos jogadores aqui, quanto que vocês gastam para jogar hoje? É muito caro? Não, eu gasto muito pouco. Gasta muito pouco? Sim, muito pouco. Então dá para se divertir sem gastar muito? Sim, sim. Mas eu acho que vai de quanto o jogo é essencial na tua vida, né? Certo. Como é que tu diria na tua vida, o nível de importância dos games? Eu realmente não... Eu tenho fases, né? Mas quando eu me irrito com o jogo, eu desisto dele e vou embora. Tá certo. O que tu trouxe aqui para mostrar pra gente? Eu trouxe 2 jogos, que é os que eu mais jogo, que mais jogo. São esses aqui da frente? Que é o PES, Vou mostrar. Esse é o 2012 ainda. E o Rocksmith, que esse jogo é muito legal para quem realmente toca, porque tu pluga uma guitarra de verdade e tu toca, né? E aí uma coisa que eu achei interessante é que o mercado do jogo não se encerra no jogo. O mercado, ele vai além. Hoje em dia existem peças que tu compra, toys, feiras, revistas. Então, normalmente quem é ligado em jogo acaba não gastando seu dinheiro único e exclusivamente no jogo. Mas tem um universo inteiro. Tem um universo inteiro que, enfim, consome bastante, né? Bonecos de pelúcia, o Mario, que tem também. Bonecos de pelúcia, o Mario e o Yoshi, né? E prova de que, né, eu comprei essa revista do Angry Birds hoje simplesmente porque, Angry Birds é muito legal, não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Mas tá ali, enfim, né? Guilherme, você gasta muito em jogo? Depende acho que gasta muito, né? Tem gente que gasta muito com futebol, eu gasto com jogo, né, cara? Com jogo. Mas não é muito, não. Eu acho que tem uma coisa muito legal hoje em dia, que é o mercado virtual, né? Então, eu participo de que é uma comunidade de loja virtual que eu frequento muito, que é o Steam, que é desenvolvido pela Valve, né, dos criadores lá do Half-Life e tal. E eles desenvolveram essa espécie de mercado comunidade virtual, onde tu tem muitos jogos ali dentro de vários outros desenvolvedores de jogos também. E aonde tu tem uma coisa que eu acho fantástica. Primeiro, tu não vai pagar a taxa de importação. Tu não vai pagar o preço da caixa, tu vai pagar o preço do jogo. Então é muito mais barato. E além disso, eles fazem as promoções. Então, uma parte do mês, ali no dia determinado do mês, saiu um jogo mainstream mesmo, assim, sei lá, 50% de desconto. Já dá pra então, aproveitar. Skyrim, sei lá, na loja tu vai pagar o quê? 120, por aí. Lá é R$ 69. Desconto, sei lá, de 50%, pô, aí tu já viu, né? Já foi para R$ 30. É uma diferença enorme que para mim faz muito sentido. Então eu gasto R$20 a R$30 comprando o jogo na promoção, sempre tendo aquela paciência. Eu quero Skyrim. Não entrou em promoção ainda, estou esperando. Tem que esperar. A paciência também. Paciência. Exercitar isso aí. Eu quero saber do Alex e da Mana se hoje o jogo é só diversão. Hoje o jogo é, além de diversão, o anti-estresse. Anti-estresse? Muitas vezes tu chega em casa saturado de trabalho ou coisa assim, e eu uso o jogo para sentar e me distrair mesmo, sabe? Desligar do mundo. Aí tu consegue sossegar um pouquinho. Microfone. Sossegar um pouquinho, sabe? Tu tirar aquele tempinho para ti, sabe? Que antigamente eu fazia de outras maneiras, no caso, sabe? Que eu acho até talvez muito mais saudáveis. Mas eu hoje uso muito o jogo para isso, para sentar e desligar. Mas nada de ficar 10 horas, né, Maná? Quer dizer, tudo que eu faço muito.
Se eu pegar a fazendinha para fazer, eu vou jogar 10 horas também. É excessos, então. Entendeu? Então, hoje, para relaxar, eu vou ler um livro. Se eu quero relaxar mesmo a cabeça, eu vou fazer tricô. Não quero mais ver jogo por enquanto. Muito bom. Muito obrigado. Eu quero saber da psicóloga se ela já jogou muitos jogos na infância. Na minha época era o Atari. O Atari? Né? Joguei um pouco, não muito, não tive assim muito contato. Né? Mas então os games, só para finalizar, tem um lado bem positivo. Sem dúvida. Tirando o vício. Tirando o vício, claro, né? Acho que tem tudo isso, assim, desperta cognição, né? Inteligência. As redes sociais hoje, né? As pessoas ficam de alguma forma ligadas, né? Acho que tudo que elas falaram na questão da educação, né? Extremamente importante. Estava vendo ali as duas manas interagindo e brincando também, né? Legal isso. E Roberto, para finalizar, teu último parecer. Eu acho que eu queria agradecer a oportunidade de discutir esse assunto, que eu acho que ele ainda é muito mal compreendido, né? Acho que a gente tem que colocar o lado positivo e tem o lado negativo. Não é porque eu gosto dos jogos que eu vou dizer, não, é tudo tranquilo. A gente tem que ver também essa questão do vício. O próprio jogo violento é uma coisa que está sendo discutida. Eu não acho que ele seja pior do que um filme, só que acho que as pessoas ainda encaram muito o jogo como coisa de criança. Então, é um joguinho, aí tem um cara lá cortando o outro ao meio e tem uma criança de 5 anos assistindo. Cara. Então, não vai levar uma criança para ver um filme de terror. Então, eu acho que a gente tem que começar a estabelecer esses limites. E uma coisa que, assim, a mensagem que eu deixo aí, né, para quem, inclusive, está assistindo a gente hoje, né, vamos ampliar essa discussão. Eu acho que os jogos eles chegaram há algum tempo, se estabeleceram, vão ficar, tanto quanto qualquer outra mídia mainstream. E não adianta a gente ficar ignorando ou dizer, isso é coisa de criança, ou isso ou aquilo. Eles vão ocupar cada vez mais papel. Hoje a gente teve exemplos incríveis aqui e acho que as pessoas têm que procurar se informar e ter uma opinião sem o viés. Acho que isso é muito importante. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Agradecer a presença das meninas também que ficaram jogando, da banda Cartolas. Agradecer a participação de você que está em casa, participou com a gente pelo Twitter, pelo Face. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui, é o Game Over do Rede de Olhares. A gente se vê numa próxima, mas antes de terminar o programa, Cartolas faz mais um som pra gente. Até mais. Muito obrigado. Quanto veneno é preciso pra dizer que alguém me sacaneou, mesmo dizendo que foi sem querer? E quantas velas você já acendeu? Segue implorando pra Deus, mas não segue o seu coração dilata. E mesmo assim você me diz que nada é o bastante pra nós. Ficou tão natural eu estar com você que dizer que eu te amo é artificial. É dizer por dizer, eu não perco um segundo. Quanta loucura eu vejo na TV. Traficante deu tiro pro ar, cai na cabeça por sorte ou azar, atravessando o peito do cidadão que passou dessa pra melhor. Melhor que a vida é a vida que o padre promete. E os 10% é a taxa da